Capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 37. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu venho à vossa sepultura, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu filho, e vos trarei da terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. 14. Oh, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. E cantará suriante, alaba suriante. Prima lá, xeriande, canta lá, suriante, balaba suriante, lá. Ore, bahare, cantará, yanda lá, suriante, laba, xeriante, canta. Deus, nesta hora nós oramos. Nós buscamos ao Senhor que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. O Senhor é o Todo-Poderoso. E neste momento, meu Deus,
fala conosco, Senhor, aviva a tua obra, meu Deus, no decorrer dos anos, e no meio dos anos, notifica, aleluia, Deus, enche-nos com teu Espírito Santo nessa noite, enche o teu povo, coroa, meu Deus, a boca do teu povo, meu Pai, de bens espiritual, de unção do alto, meu Deus, de vigor espiritual, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, pode se assentar. Eu quero pregar sobre, irmãos, várias lições extraídas aqui desse texto, o vale de ossos secos. Deus me levou a esse texto porque o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui para falar contigo. Põe-te de pé, se coloque de pé, e eu falarei contigo, diz o Senhor. Deus está conosco, Deus está com esta igreja, irmãos, e a palavra de Deus nessa noite é para que você se levante, a palavra de Deus é para que você se desperte, a palavra de Deus nessa noite é para que você seja restaurado, seja estruturado para a glória de Deus. E o texto que nós lemos fala sobre a restauração de ossos. Irmãos, o povo de Israel estava em desobediência a Deus, o povo de Israel afastara de Deus, o povo de Israel estava vivendo distante das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, e isso os levou a abandonar o caminho do Senhor. Por isso Deus leva o profeta Ezequiel a um lugar, a um vale, para lhe mostrar o que estava acontecendo. E eu aprendo algumas lições aqui importantes. A primeira lição, irmãos, é que Deus nos leva não aonde queremos ver, mas Deus nos leva aonde Ele quer que nós vejamos. Deus nos leva a mostrar, Deus nos mostra não o que você quer, mas Deus mostra o que Ele quer. O interesse de Deus é mostrar a vontade dEle para a nossa vida. E, irmãos, o texto deixa claro que Deus transportou Ezequiel não pelo seu desejo, mas pela vontade de Deus, para um vale onde havia muitos ossos secos, crânios secos. Deus, Ele nos dá visões que às vezes nós não entendemos. Deus nos mostra coisas que nós não gostaríamos de ver. Permita agora contar à igreja. Perdemos essa semana que passou o irmão Sandro, uma pessoa dedicada a Deus. E a família conta que quando ele vinha para tocar o teclado, ele saía muito apressado, porque ele queria estar aqui, ele não gostava de chegar atrasado. E sempre incomodado, ele não gostava de atrasar para entregar o dízimo do Senhor. Sempre dedicado a Deus. E, irmãos, a igreja fez a coisa certa, a igreja orou, a igreja buscou a Deus. Deus levantou a igreja para interceder, para fazer um relógio de oração. Eu também entrei nesse relógio. Nós oramos porque nós não podemos perder a fé, precisamos crer, precisamos insistir, orar. Mas, irmãos, a vontade de Deus é que deve ser prevalecida. A vontade de Deus é que prevalece. Foi a vontade de Deus levar o irmão Sandro. E, irmãos, quando eu recebi a notícia, já era 6:50 da noite. O irmão Machado havia me ligado: pastor, recebeu a informação de uma jovem, não vou citar o nome por uma questão de segurança do emprego dela, mas ela informou que o Sandro havia falecido, nem mesmo a família estava ciente. E então liguei para a filha para confirmar se realmente era verdade, e a filha não queria falar no primeiro momento, porque até então a Rosilda não sabia. E ela então, depois ela bem baixinho falou assim: pastor, não teve jeito não. Aí eu confirmei então que realmente ele tinha partido. Mas, irmãos, o interessante é que Deus ele sempre mostra para nós que Ele está conosco. Você crê que Deus está com você? O Senhor está contigo. E Deus mostrou duas coisas interessantes para duas pessoas aqui da igreja. Na verdade, uma delas foi da igreja, hoje não está nem aqui mais no país.
mas está lá nos Estados Unidos, que é a irmã Eliana, a esposa do Ronaldo. Ela contava que ela foi deitar, e quando ela deitou, ela orou pelo Sandro, e ao orar e depois deitar e dormir, ela tem uma visão de Deus, e diz ela que via o Senhor tirando ela, como se ela saísse do seu próprio corpo, e Deus a levou até lá onde Sandro estava, e chegando lá, ela viu o Sandro, e ela intercedia para o Sandro, para que Deus o restaurasse. O Senhor falou assim: não interceda, porque eu vou levá-lo. E naquele momento, irmãos, ela então ficou assim assustada, e de repente ela acordou assustada, e o seu marido falou assim: o que aconteceu? O que foi? Eu falei assim: Ronaldo, Jesus vai levar o Sandro. E até então, irmãos, essa informação ela não havia passado, porque geralmente a gente não passa uma informação como esta, porque a gente torce para que a pessoa seja curada, para que a pessoa seja restaurada. E talvez alguém diga assim: mas agora é muito fácil, depois que ele faleceu, a pessoa falar que teve uma visão. Mas irmãos, sabe por que Deus faz isso? Deus mostra para alguém, para nos mostrar que Ele está conosco, que a vontade dEle prevalece. Nós oramos, nós buscamos, mas é a vontade de Deus é que prevalece. E antes dele falecer, uma adolescente aqui da igreja, uma adolescente chegou da escola, deitou, e quando ela deitou para descansar um pouquinho, o Senhor mostrou para ela, e ela viu assim, irmãos, ela viu uma nuvem muito bonita, viu as nuvens assim, aquela nuvem bonita, colorida, e ela, nessa nuvem ela via um grande castelo, e quando ela olhava para o castelo, na frente do castelo tinha vários anjos na frente do castelo, e a porta do castelo brilhava muito, brilhava com uma luz muito forte, e ela via o anjo do Senhor segurando na mão do Sandro e entrando, e ao mesmo tempo ela via as portas se abrindo, e ela via duas mãos aparecendo assim, duas mãos que diziam assim: venha, entre, nós estamos te esperando. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, isso é para confortar o coração da igreja, isso é para nos mostrar que Deus está conosco, e na hora de Deus, Deus recolhe os seus, e Ele está melhor do que nós, porque Ele está na glória com o Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar, Deus está conosco, aleluia. Hoje à tarde liguei para a irmã Rosilda e peço à igreja que ore por ela, e narrei para ela essa história, narrei para ela essa experiência que essas duas irmãs tiveram. Porque, irmãos, Deus, Ele mostra para confortar o nosso coração, Deus, Ele mostra para mostrar para você que Ele é Deus na sua vida, que você não está sozinho, que você está acompanhado, a mão do Senhor está sobre a tua vida, aleluia. Por isso, irmãos, nós precisamos estar preparados, por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não podemos, irmãos, viver uma vida medíocre, uma vida distante, uma vida de meio termo. Precisamos viver uma vida acesa, uma vida reluzente, uma vida cheia do azeite. Precisamos viver como uma candeia cheia de azeite, e quando começar a acabar o azeite, vai lá na pilha, pega azeite e abastece. A tua vida precisa estar abastecida para a glória do Senhor. Irmãos, então Deus, Ele vai nos mostrar aquilo que nós muitas vezes não queremos ver, porque é bom você ver coisa bonita, é bom você ver coisas agradáveis aos olhos, mas Deus levou o profeta para uma paisagem cheia de ossos secos. Deus levou o profeta porque Deus não mascara situações, Deus, Ele não trabalha com maquiagem. Ele vai mostrar o vale de ossos secos, não é para você ficar lá, e sim para você entender que Ele é Deus, e entender o que Ele pode fazer através de você. Eu aprendo nesse texto também que a visão de Deus não é para você ficar prostrado, mas a visão de Deus é para você andar e se mover. O verso 2 diz: e me fez passar em volta deles. Deus levou o profeta Ezequiel a passar em volta daqueles ossos.
Deus levou o profeta para que ele andasse no meio daqueles ossos. Uma coisa é você andar no meio do jardim, outra coisa é você andar no meio do vale. E muitas vezes no vale nós vamos ver coisas secas, vamos ver coisas inertes. Muitas vezes no vale você vai se sentir, irmãos, você vai se sentir parado, você vai se sentir inerte, você vai se sentir paralisado, você vai se sentir pequeno. Mas Deus vai te levar lá e vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus mostrou para Ezequiel, ele precisava andar no meio daqueles ossos. Ele precisava andar. Irmãos, eu quero dizer para você que mesmo se você estiver no vale, você precisa continuar andando. Vai andar na tua vida ministerial, vai andar, meu irmão, na tua vida, na sua família, vai andar no teu dia a dia. Você vai andar não sozinho, você vai andar acompanhado por Deus. Você vai andar acompanhado pelo Senhor, acompanhado pela mão de Deus, porque o profeta disse que a mão do Senhor me levou. Só a mão do Senhor pode tirar você de um lugar comum. Só a mão de Deus pode te arrancar de uma zona de conforto e te colocar num lugar onde necessita de libertação. Somente a mão de Deus é que podia tirar Ezequiel onde ele estava e colocá-lo no meio daquele vale de ossos secos. Deus muitas vezes vai tirar você da zona de conforto e vai colocar você numa zona onde precisa de restauração, onde precisa de restituição. Deus tirou Jesus de uma zona de conforto e levou ele para o deserto. Diz a Bíblia, o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Deus vai tirar você de uma zona de conforto para que você passe por experiências, para que você cresça espiritualmente. Deus vai tirar você da zona de conforto, muitas vezes porque você está de braços cruzados, muitas vezes porque você precisa de uma sacudida de Deus, você precisa de um despertamento de Deus para que a sua vida seja reavivada, para que a sua vida seja restaurada. A mão de Deus vai fazer isto, a mão do Senhor, porque se nós, irmãos, não sairmos da nossa zona de conforto e irmos para o lugar onde Deus quer nos levar, nós vamos ficar num lugar chamado preguiça. E tem muita gente estagnada, tem muita gente que parou no meio do caminho, está preguiçoso diante do reino de Deus. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu não te chamei para você ficar inerte, eu não te chamei para você ficar na zona de conforto, eu te chamei para você ir no vale, eu te chamei para você ir onde há sequidão, eu te chamei para você ir onde há coisas que precisam ser restauradas, porque através de você, muita gente vai ser restaurado para a glória de Deus. Muitos vão ser restaurados. Eu aprendo uma outra lição, que só o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao propósito. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, você tem um propósito. Olha aqui para mim agora. Propósito é finalidade. Propósito fala de destino, fala de uma objetividade. E tudo na vida, irmãos, tem um propósito. O celular tem um propósito. Não adianta eu pegar esse celular aqui e querer usar ele como martelo. Pera, deixa eu bater esse prego aqui, eu vou pegar esse celular. Não adianta. O celular não é, irmãos, para ser usado como martelo. O celular é para ser usado para você conversar nas redes sociais, para você fazer ligação. É usado até como lanterna, mas não é usado como martelo. Tudo tem um propósito. Você também tem um propósito, moça. Você tem um propósito, rapaz. Deus nos chamou para uma obra específica. Eu costumo dizer, irmãos, que, por exemplo, eu posso dar o exemplo do avião. Qual que é o propósito do avião? O propósito do avião é voar. Aqui na terra, irmãos, até um passarinho ganha dele. Aqui na terra, até você de bicicleta, você ganha do avião.
Porque o avião, quando ele vai taxiar, ele vai devagarzinho. Não é assim? Ele vai devagar. Mas quando ele vai para o seu propósito, para o seu objetivo, aí o bichão vai, ó, ele vai subindo, e vai voando, porque o propósito do avião é voar. E eu quero dizer para você nessa noite, levanta a tua mão direita. Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um propósito para que você voe. Que você voe nas asas do Altíssimo, para que você voe como águia com asas, para que você não se canse. Deus tem um grande propósito. O propósito de Deus não é para você rastejar como minhoca, o propósito de Deus não é para você rastejar como cobra, mas para voar nas asas do Altíssimo e vencer para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor! Somente o Espírito Santo é que te conduz ao propósito. Propósito definido. O motivo pelo qual você foi criado é a razão pelo qual você está vivo. Você não foi criado por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa descobrir qual é o ministério, qual é a unção de Deus na sua vida, qual é o propósito, qual é o trabalho que você precisa fazer. E Ezequiel, ele foi chamado pelo Espírito Santo para um lugar. Deus o levou naquele lugar, no Vale de Ossos Secos. Sabe, irmãos, o Vale de Ossos Secos naquele momento era o centro da vontade de Deus, na vida de Ezequiel. Ele poderia até dizer que não, mas Deus levou ele exatamente no centro da vontade dele. Muitas vezes nós vamos estar, irmãos, em lugares que nós não gostaríamos de estar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele queria ir para Roma, mas, irmãos, antes dele ir para Roma, teve um naufrágio no barco e ele foi parar onde? Num lugar chamado Ilha de Malta. Paulo não queria estar ali na Ilha de Malta. Paulo queria estar em Roma. Mas lá mesmo onde ele estava, que não era o lugar que ele queria estar em Roma. Mas mesmo estando lá na Ilha de Malta, ele foi bênção na mão de Deus. Tinha lá um pai de um homem chamado Públio, que estava com desinteria, estava com a diarreia brava, e Paulo orou por ele e ele foi abençoado. Paulo, irmãos, ele também não ficava parado. Tinha um pessoal precisando lá de esquentar. Paulo foi buscar uns gravetos lá, e quando ele pegou os gravetos, veio uma víbora e picou a Paulo, e Paulo não aconteceu nada com ele. As pessoas começaram a achar que ele era um Deus, mas ele disse assim: olha, gente, eu não sou Deus não, eu sigo o Deus Altíssimo, eu sigo o Deus dos deuses, mas eu não sou Deus. Não me adore, adore a Ele, adore ao Senhor. Irmãos, mesmo que você esteja num lugar que você não gostaria, você gostaria de estar em Roma, mas você está em Malta, mas lá em Malta, seja uma bênção, seja um instrumento de Deus, seja, irmão, um canal de bênção. Ezequiel estava num lugar de crise. O Vale de Ossos Secos era um lugar de crise, um lugar crítico, mas era o centro da vontade de Deus, era o propósito de Deus. E eu aprendo, irmãos, que a obediência de Ezequiel o levou a grandes bênçãos. Olha aqui para mim, somente a obediência irrestrita é que nos faz encarar a crise. Ezequiel, para encarar aquela crise daquele vale de ossos secos, Ângela, ele precisava obedecer. Regiane, para você obedecer, você precisa encarar a crise. E para você encarar a crise, você precisa obedecer. Porque, irmãos, quem não está disposto a obedecer, não vai encarar a crise. Mas quem está disposto a obedecer, vai encarar a crise, mas não está sozinho. O Deus que está com ele vai lhe dar a vitória sobre a crise. Ezequiel, ele foi obediente. Quando Deus levou ele àquela crise, aquele vale de ossos secos, ele não fugiu. O que ele viu? Ele viu uma grande dimensão de crise. Ele viu assim, ossos numerosos e sequíssimos. Eram numerosos, estavam amontoados e secos. Você talvez está vendo uma crise diante dos seus olhos, mas eu quero dizer para você que você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus irrestritamente. Você precisa obedecer a Deus independentemente da crise. Obedeça ao Senhor.
Obedeça a palavra de Deus. A obediência é a filha da fé. Mas quem não obedece, quem foge da crise, ele não crê. Porque se você crê, se você tem fé, você enfrenta a crise. Se você tem fé, você obedece a Deus. Você obedece porque você sabe que Deus está com você. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: olha, Deus está com você. Pergunta para ele: você tem fé? Então obedeça. Porque quem obedece tem fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, somente a obediência é que vai nos fazer encarar a crise. A obediência irrestrita nos leva a enfrentar o conflito, a luta, a batalha. E saber que Deus está conosco, isso vai nos dar a garantia de que lá na frente vamos cantar o hino da vitória. Passamos por crises, mas nós não podemos de forma nenhuma desistir, porque nós temos, irmãos, o Deus da palavra, o Deus que quando fala, o Deus que quando solta a palavra, Ele cumpre a sua palavra. E é por isso que Ezequiel, ele acreditou que somente a palavra de Deus é que podia mudar a realidade contrária daquele vale de ossos secos. Está sofrendo, irmão? Está em crise, irmã? A palavra de Deus pode reverter a história. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus. O profeta declarou: ossos secos eu vi, numerosos eu vi. Mas ele também sabia que Deus estava com ele. E o Senhor disse para ele assim: você crê, Ezequiel? Você acredita que esses ossos poderão viver? E Ezequiel disse assim: Senhor, Tu sabes. Olha, irmãos, aqui a intimidade de Ezequiel. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele entendia que Deus é o Todo-Poderoso. E ele disse: Senhor, Tu sabes. Ele sabia que Deus poderia restaurar aqueles ossos. Era como, em outras palavras, se Ezequiel dissesse assim, ele estava dizendo: olha, a palavra final não é do exame médico, a palavra final não é do médico, a palavra final não é do patrão, a palavra final não é do homem, a palavra final pertence ao Senhor. Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes. A palavra final, irmãos, não é do homem, a palavra final é de Deus. A palavra final não é da saúde, a palavra final é do Deus que dá saúde. A palavra final não é do médico da terra, é do médico dos céus. Aleluia. A palavra final é de quem pode todas as coisas. A palavra final é de quem tem autoridade. E o Senhor então falou para Ezequiel assim: profetiza sobre estes ossos. Você vai ver uma crise diante dos seus olhos, Silvânia, mas Deus está dizendo: profetiza. Leonardo, você vai ver um vale de ossos secos diante dos seus olhos, mas Deus está dizendo: profetiza. Igreja do Senhor, Deus vai dizer para você: profetiza. Porque quando você profetiza da parte de Deus, Deus ele está ouvindo a tua palavra que sai da tua boca. Aleluia. Irmãos, é claro que Deus ele não vai curar todas as pessoas, nem todos serão curados, nem todos terão bons empregos para ganhar altos salários, para terem altos cachês, nem todos serão famosos, nem todos, irmãos, terão muita regalia financeira. Mas uma coisa é certa, Jesus ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mesmo você ganhando salário mínimo, mesmo você ganhando pouquinho, mas você pode ser abençoado, porque a palavra do Senhor está sobre você. Deus me fez lembrar, irmãos, de algo que aconteceu, e eu estava de madrugada, acordei de madrugada, minha esposa acordou também, eu contei para ela, a gente começou a rir, mas ao mesmo tempo glorificar a Deus. Há uns 16 anos atrás,
O meu irmão precisava tirar a carteira. E na época você podia tirar a carteira em qualquer carro, não precisava ser, não tinha que ser o carro da autoescola, podia ser o seu carro mesmo. E meu irmão, na época, a família passou muita dificuldade, apesar de estarmos trabalhando, mas morávamos de aluguel. Meu irmão tinha um Fusquinha, nada contra o Fusquinha, irmãos, né? Mas na época, meu irmão, há 16 anos atrás, tinha um Fusquinha 66, você imagina, pensa bem, foi sentido. E aí meu irmão foi com aquele Fusquinha e falou assim: não, vamos lá para você tirar a carteira e tal, vamos, vai dar certo. Já tinha feito todos os exames psicotécnicos e estava agora preparado para fazer o exame de rua. E eu fui com ele e disse: não, você vai tirar em nome de Jesus. E nós chegamos lá, irmãos, quando nós chegamos ali no Veneza, aqui no Veneza 1, que era o exame, ele colocou o Fusquinha aí. Antes de fazer o exame, o examinador tinha que fazer a vistoria. Então ele fazia vistoria, e meu irmão entrou dentro do carro, e atrás ali o examinador e eu do lado. O examinador falou assim: pisa no freio, beleza, acendeu. Seta para a direita, beleza. Seta para a esquerda, a seta, quem disse que acendia? E eu comecei a bater assim, no farol do carro. Peraí, só um minutinho. E nada que funcionava. Seta para a esquerda, anda rápido aí, rapaz. E meu irmão colocou e nada. Aí o examinador falou assim: tira essa porcaria que está ocupando lugar aqui na frente, tira esse troço aqui. Aí quando meu irmão foi bater a chave para poder tirar o carro, quem disse que o carro pegou? Aí eu juntei uns 5 lá, na hora do exame, tentando chegar aqui, me ajuda aqui a empurrar aqui. Aí o examinador falou: tira esse trem daí, rapaz, tira essa porcaria daí, anda rápido. E aí nós fomos empurrando o Fusquinha e tal, tirando ele dali. Ai, Jesus amado. E meu irmão assim chateado, falou assim: não, você vai tirar essa carteira em nome de Jesus. E aí eu lembrei que tinha um irmão Tião, pedreiro, esposo da irmã Cida, lá do bairro Esperança.